campanha Dezembro Laranja 2025, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, chama a atenção para a importância do autocuidado e da realização do check-up anual com o dermatologista. Essas medidas são essenciais para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele, que representa cerca de 33% de todos os casos de câncer no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Para abordar esse tema, contamos com a doutora Renata Reck, dermatologista, supervisora do Programa de Residência Médica em Dermatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e coordenadora da campanha Dezembro Laranja 2025 no Rio Grande do Sul. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Saúde RS. Prazer recebê-la. Bom dia. Agradeço muito pelo convite de poder falar sobre esse tema tão importante. Para começarmos, qual a importância da campanha Dezembro Laranja? A campanha Dezembro Laranja é uma campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia a nível nacional, com o intuito de alertar a população acerca dessa neoplasia, desse câncer, que é o câncer mais prevalente atualmente no Brasil. E a importância dessa campanha visa tanto a gente alertar medidas preventivas do câncer de pele, como o diagnóstico precoce desse câncer. Quais são os fatores de risco desse câncer, além da exposição ao sol? A exposição solar, sem sombra de dúvida, é o maior fator de risco. E a isso a gente tem agregado, então, fatores de risco, por exemplo, laborais, né? Pacientes que trabalham com uma exposição solar intensa têm um risco maior. Outros fatores não ligados à exposição solar existem, como, por exemplo, o uso de alguns medicamentos imunossupressores. Esses pacientes têm uma predisposição maior, pacientes transplantados que usam esse tipo de medicamento têm um risco maior e fazem um maior número, e às vezes um número muito grande de câncer de pele. Outro fator de risco, não ligado diretamente ao sol, mas de maneira muito análoga, muito parecida, é o uso de câmeras de bronzeamento artificial, que são atualmente proibidas no Brasil, mas a gente sabe que existem e ainda funcionam clandestinamente, aumentando bastante o risco dessa neoplasia, além de fatores genéticos, né? Principalmente até aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma população com a pele muito clara, olhos muito claros, o que confere uma proteção inata a esses pacientes menor. Então, a genética, né, também está envolvida, em especial até em casos de melanoma, que é o câncer mais grave. O fator genético, a história familiar, ter parentes, ter pessoas na família com esse tipo de câncer também confere um maior risco. Quais são os tipos de câncer de pele que existem e qual é o mais comum? Existem diversos cânceres de pele, mas a gente divide basicamente entre aqueles mais prevalentes dois grandes grupos: câncer de pele não melanoma e câncer de pele melanoma. Os cânceres de pele não melanoma, a gente tem o carcinoma basocelular, que é o mais comum disparado, tá? Esse é o câncer de pele que é o mais incidente e o menos agressivo, por sorte, o menos agressivo. É um tipo de câncer de pele que tem praticamente nenhum risco de metástase, de espalhamento para órgãos internos, então tem uma mortalidade muito baixa. Então, entre os não melanomas, o carcinoma basocelular, que é o mais prevalente, aí a gente tem também o carcinoma espinocelular. Esses dois muito relacionados à exposição solar, o carcinoma espinocelular já se com um diagnóstico mais tardio, com maior risco, né, de invasão, com maior risco de metástase. E o outro grupo são os melanomas. E aí a gente tem um câncer de pele agressivo, aí a gente tem um câncer de pele em que o diagnóstico precoce é extremamente importante do ponto de vista de prever e diminuir o risco de mortalidade, que são, os melanomas são aqueles cânceres pretos, escuros, que nascem, surgem como pintinhas pretas diferentes, então assim, não melanomas, e os melanomas, que são aqueles que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Qual é o cenário atual do câncer de pele no Brasil e no mundo? O câncer de pele é realmente muito prevalente. A gente estima, a gente não tem dados reais porque é subnotificado, mas a gente estima cerca de 200 mil novos casos de câncer de pele por ano no Brasil.
Eu até acredito que esse número possa ser até maior do que isso. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, por ter uma população de pele mais clara, ainda uma incidência muito grande. Mas, por sorte, é dos cânceres de pele não melanomas. A incidência do melanoma já é um pouco menor. Mas, realmente, é um grande problema, né? A gente tem uma incidência muito grande dessa neoplasia e uma neoplasia altamente prevenível, né? O que é muito bom, o que é muito importante, o que demonstra a importância da campanha de atenção, de alertar a população acerca desse câncer. Quais são os principais sinais na pele que devemos observar? A gente tem que prestar atenção em lesões de pele que são sintomáticas. Normalmente, lesões benignas, pintas benignas, a gente não vai ter coceira, ardência, sangramento. O câncer de pele, ele começa em dado momento a incomodar, arder, pinicar, sangrar. Então, assim, há sintomas nessa lesão. Outros sinais de alerta, e até a gente usa uma regra conhecida como ABCDE, que são das pintinhas pretas, é a forma da pinta, a assimetria. São pintas assimétricas, não são pintas redondinhas, são pintas com formas mais bizarras, diferentes das outras pintas que o paciente tem, com bordas irregulares, não tem aquela borda circular bem definida. Uma pinta que tenha cores diversas, né? Mais de uma cor, ela é marrom, preta, vermelha, a mesma pinta. Uma pinta com diâmetro maior, uma pinta maiorzinha, a gente considera 6 milímetros, assim, uma pinta que chama um pouquinho mais de atenção. E a evolução, uma pinta que muda, porque os nossos nervos, as nossas pintas, elas tendem a modificar, sim, com o tempo, mas de maneira lenta, gradual, tanto que o paciente nem nota, vai crescendo aos poucos. Agora, uma pinta que cresce muito rápido ou que surge muito rápido, isso chama atenção. A gente estima que 70% dos casos de melanoma já surgem como melanoma. Então, eles já surgem crescendo, já surgem pintas feias. Só 30% vão evoluir de pintas que a gente já tinha na pele. Então, esses são os principais sinais de alerta. O que fazer se notarmos um desses sinais? A gente sempre alerta a população que deve procurar um especialista, né? Evitar de fazer tratamentos por conta, aplicar pomadas, cremes que podem mascarar e modificar as lesões. Então, procurar um especialista, um médico dermatologista, para a gente poder fazer o diagnóstico adequado. A gente usa de ferramentas como a dermatoscopia, que é um exame acurado das lesões, para um diagnóstico muitas vezes sem a necessidade de biópsia. E se há necessidade de biópsia, essa biópsia muitas vezes já é feita na primeira consulta. Então, não perder tempo, né? Notou que tem uma pinta diferente? Procure e marca a avaliação com um especialista. Com que frequência devemos fazer o autoexame da pele? O autoexame é indicado, que a gente orienta os pacientes, é que se olhem uma vez por mês. E aí prestar bastante atenção em áreas escondidas, como planta dos pés e mesmo as unhas, né? Atualmente a gente tem esse recurso da fotografia, da imagem. Então, pacientes de maior risco, eu oriento, bate uma foto de corpo inteiro, né? Guarda ela no arquivo do celular e compara mensalmente para ver pacientes que têm múltiplas pintas, mais de 150 névoas, é difícil identificar qual é a lesão nova. Então, utilizar esse recurso também para o autoexame, esse recurso da imagem. Mas uma vez por mês, e pacientes com risco habitual populacional, fazer uma revisão dermatológica uma vez ao ano. Quais são as principais formas de tratamentos do câncer de pele? O câncer de pele, quando diagnosticado de maneira muito precoce, principalmente os subtipos mais brandos, a gente consegue muitas vezes com tratamentos menos agressivos resolver esse tipo de neoplasia. Então, existem tratamentos tópicos com cremes quimioterápicos tópicos, existem procedimentos de consultório como a criocirurgia, como cauterizações e curetagens, que são procedimentos que a gente faz a nível de consultório, sem necessidade, inclusive, de bloco cirúrgico hospitalar, nesses casos de diagnóstico precoce de neoplasias não agressivas. Nos casos mais invasivos, o tratamento ele costuma ser cirúrgico, então, a retirada cirúrgica da lesão. Infelizmente, naqueles casos mais avançados, tanto localmente como aqueles casos com disseminação sistêmica, metástase e acometimento de outros órgãos, a gente pode lançar mão de radioterapia local para tratamento local daquela lesão e também tratamentos imunoterápicos sistêmicos, alguns tipos de quimioterapia para esses casos avançados. Existe um horário realmente seguro para se expor ao sol?
A exposição solar, ela não é segura em nenhum momento. A gente tem os níveis de radiação ultravioleta A constantes ao longo de todo o dia. Então, a partir do momento que tem sol até o sol se pôr, a gente está exposto a raios danosos. Mas o pior momento é aquele em que a radiação ultravioleta B é mais alta, que é entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, que esse seria o horário mais perigoso, em que a gente teria um dano maior ao DNA celular, à pele. Então, assim, não é em nenhum momento seguro. Então, estando exposto às 8 da manhã, há necessidade também de fotoproteção, mas o maior cuidado se encontra entre 10 da manhã e 4 da tarde. E sobre o protetor solar, qual é o mais indicado e como deve ser usado diariamente? Em relação à proteção solar, a gente fala em protetores solares com FPS, com fator de proteção acima de 30, tá? A gente usa FPS maiores, com algum grau maior de proteção, mas acima de 30 já estaria adequado. Os produtos no mercado também normalmente já têm proteção contra esse outro raio chamado de UVA, então eles têm proteção FPS mais PPD, tá? Então acima de 30. O que é importante? Repassar esse protetor solar. Né? Então, fazer uma única aplicação antes de ir para a praia não é o suficiente. A gente orienta que seja repassado esse protetor a cada 2 horas nos momentos de exposição solar intensa. E sempre relembrar de repassar a fotoproteção após imersão em água. Então, banhos de mar, banhos de piscina ou esportes em que o paciente transpira bastante. Então, a gente tem uma necessidade maior de repor a fotoproteção. E nunca esquecer, não adianta só passar o fotoprotetor. A fotoproteção física ela é também muito importante. O uso de chapéus, uso de roupas de proteção ultravioleta, que a gente estimula muito o uso em crianças, né? Que acaba tirando o protetor solar, entram mais na água. Então, o uso de camisetas compridas com fator de proteção, chapéus, bonés, viseiras. Então, a fotoproteção física ela também é bastante importante. Na sua opinião, quais políticas públicas ainda faltam no Brasil para prevenir o câncer de pele e garantir acesso à população? Quando a gente fala em política pública, a gente sempre tem que pensar que a prevenção é a melhor política pública, ainda mais para uma neoplasia que é tão prevenível. Então, eu acho que, assim, trabalhar mais medidas de alerta populacional e de educação de fotoproteção, desde as escolas até a trabalhadores que são mais expostos. Outra política que seria muito importante seria o fornecimento de protetor solar, né, a nível de saúde pública, o paciente poder ter acesso gratuito ao protetor solar, em especial às populações de maior risco, porque o protetor solar, ele para muitas pessoas, ele é caro. Então, assim, acesso maior a isso. E em medidas de tratamento, com certeza, um maior acesso a especialistas para a gente poder fazer diagnósticos mais precoces. Para quem está nos assistindo, qual é a mensagem principal que a senhora gostaria de deixar neste Dezembro Laranja? Acho que a mensagem principal é estar alerta de que é um câncer de pele que pode ser muito grave, mas pode ser prevenível, né? Então, alertar a população às medidas preventivas e medidas de diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais simples o tratamento e menor a mortalidade. Então, medidas preventivas e medidas de diagnóstico precoce. Renata Heck, dermatologista e coordenadora da campanha Dezembro Laranja no Rio Grande do Sul, agradecemos pela presença no Saúde RS. Muito obrigada, Paulo. Volte sempre. Obrigada. No próximo bloco, confira os quadros Saúde do Homem e Longevidade. Não saia daí, a gente volta já.